Feche seus olhos. Ore em outras línguas. Lestobrou cumbrendo, estou comendo, manasico foco. Arabassotoro bedere chambrabadarabassodoro duro. Lembra babassodoro brabagassada arabassodoro brebeber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 e. Losco raba. Ah, Jesus, obrigado, Jesus. Você ama Jesus? Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus Cristo. Obrigado por essa vida extraordinária. Obrigado pela tua graça. Graça essa que se mostrou salvadora de todos os homens. Essa graça que nos alcançou. Essa graça que abriu as possibilidades para nós. Estávamos diante de impossibilidades, mas essa graça salvadora, esse favor que nós não merecíamos, nos alcançou e abriu as portas da impossibilidade. E nós entendemos que não há impossíveis para Deus, para o Senhor. E nós entendemos que tudo é possível ao que crê. E nós percebemos que existe uma vida digna de ser vivida, e ela não é um alvo distante de se alcançar. Não, ela está disponível para nós. Ela está perto de nós. O Senhor trouxe essa realidade, a nossa possibilidade, e nós podemos, diga eu posso. Nós podemos viver a tua vontade, o teu plano. Nós podemos viver uma vida que é digna do Senhor, livres de enfermidade, livres da falta, livres do poder da morte. Foi o Senhor quem fez isso por nós. Não podemos nos gloriar, porque foi pela graça. A graça que se mostrou salvadora de todos os homens. Foi a tua vontade, foi a tua atitude, o seu movimento. Foi o Senhor quem nos alcançou. Você pode levantar suas mãos? Vamos cantar mais um pouco? Ei, cante debaixo dessa atmosfera de gratidão a Ele. Você é grato a Ele? Aleluia. A ti, meu Salvador, Salvador querido. o meu refúgio, Tu és o meu socorro é. Canta aleluia. Logra babagache. A ti, meu Lengas Salvador, em ti confio. É no Senhor que nós confiamos. Tu és meu Tu és um lugar tão seguro, Pai. Canta aleluia. A ti, meu Salvador, Ei, aleluia. meu refúgio Glória a Deus. e o meu socorro és. Canta aleluia. A ti, meu Salvador. Aleluia. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós honramos a tua palavra, nós consideramos ela é a fonte da verdade. Ela é a verdade absoluta para nós. Nós cremos na Bíblia, na palavra de Deus, e ponto final. Obrigado pela unção do Espírito. É tudo que nós precisamos. Nós precisamos de você, amigão. Nós precisamos de você, nós precisamos da tua assistência, nós precisamos da tua manifestação, da sua inspiração. Não, como diz nosso pastor, sem você não dá, sem você nós não queremos. Obrigado, Pai, por pastor Samuel e Toninho, pela fidelidade, Pai, pelo zelo, pelo cuidado, Pai, de nos manter debaixo de um fluir
que é do seu coração, essa visão, essa igreja local. Obrigado. Obrigado pelo coração deles de nos manter conectados com tudo que o Senhor está fazendo e quer fazer através de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela manifestação da presença. É nosso alimento, é nossa força, é nossa bomba de combustível. Obrigado, 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 obrigado. Você é grato? Diga: é hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Aleluia. Obrigado, louvor. Pode sentando aí devagar. Oh, aleluia. Já pensou, irmão, se nós descobríssemos que aquilo que é impossível era impossível, não é mais? Já pensou se isso fosse verdade, hein? Diga: é a verdade. Essa é a nossa realidade, irmão. Tem como viver desanimado debaixo de um ambiente como esse? Diga: Deus é bom. Aleluia. Eu continuo com a mesma nota do que falamos no domingo sobre perseverança, amém? Diga: eu sou perseverante. Diga: eu não desisto. Nós terminamos com a frase do irmão Reagan, e ele diz assim: a fé que recebe é a fé que não desiste. Vou dizer de novo, acho que você não escutou. A fé que recebe é a fé que não desiste. Amém? Tá tudo bem com você? Hoje não é a final não, hoje é o começo, viu? Tá só começando, viu, meu irmão? Tá tudo bem para você? Diga: graças a Deus que eu vim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, vale a pena, irmão, entender que Deus é bom, amém? E que Ele é poderoso, e que Ele tem um plano para mim e para você, amém? Isaías 55, vamos abrir lá no versículo 6, por favor. Isaías 55, versículo 6. Vou abrir aqui também. Já está aí na tela? Isaías está na sua Bíblia aí? Graças a Deus. 55. Versículo 6. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Olha para quem dá sala e diga assim: dá tempo. Oh, glória a Deus. Que notícia boa. Amém? Dá tempo, irmão. O 8 diz assim: porque os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Diga: graças a Deus. Não sei no que você tem pensado, amém, irmão? Mas graças a Deus, irmãos, que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, amém? Nem os vossos caminhos. Aí ele diz: nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diga: graças a Deus. Amém? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Oh, glória a Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará, diga: fará, o que me apraz, e prosperará naquilo para qual a designei. Glória a Deus. Versículo 12, vamos terminar aqui, até o 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Diga: paz e alegria. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá cipreste, em lugar da sarça crescerá murta. Amém? Então, aquilo que produz o que não é útil, vai passar a produzir o que é útil.
Amém? E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Glória para o Senhor, glória para o Senhor. Amém? Então é interessante, irmãos, que Deus exalta a palavra dele na sua própria palavra, amém? A palavra dele não volta vazia e ela cumpre exatamente aquilo para o qual ela foi designada. Diga, a palavra de Deus é suficiente para realizar o que está proposto. Amém? Aliás, sempre que algo é criado, primeiro sai uma palavra. Já começa assim em Gênesis capítulo 1. Antes de se criar, disse Deus. Amém? Amém? Está tudo bem aí? Antes de ser recriado o seu espírito, você disse algo. Sim ou não? Se confessares com a tua boca, diga sim. É uma condicional, amém? Se confessares, algo vai acontecer. Amém? Marcos 11, 23 também tem uma condicional. Se alguém disser. Amém? Mais da frente ele diz, será com ele conforme o que ele disse. Então, fala para quem está do seu lado. Dizer vem antes de possuir. Amém? A luz só veio a existir depois que Deus disse, sim ou não? Então, essa é a operação da fé. Cremos, por isso falamos. Agora, uma vez que falamos, nós vamos provar do que temos falado. Tá tudo bem aí? Estávamos falando sobre isso no culto do domingo passado, não foi assim? Diga, Deus é bom. Então, voltando para os planos de Deus, eles são mais altos. Sabia que tem coisa ao seu respeito que você nem sabe ainda? Amém? Tem planos e vontade de Deus a seu respeito que talvez a gente ainda nem tenha ouvido ainda. Sim ou não? É só parar um pouco. Pensa alguns anos atrás, você se via fazendo o que você está fazendo hoje? Você se via no nível que você está hoje? É porque os planos, você tem avançado nos planos de Deus e eles são mais altos do que o que você podia pensar. A capacidade de pensamento de Deus é maior do que a minha e a sua. Ou, tá tudo bem para você? Tudo bem se Deus foi mais inteligente que a gente? Diga glória a Deus. E Ele é, amém? Aleluia. Então, Ele tem pensamentos mais altos, Ele tem planos melhores. Agora eu te pergunto, vale a pena se render a isso? Vale, irmão, porque Deus é bom. As pessoas que têm dúvidas ou têm medo de seguir o plano de Deus é porque não conhecem o caráter de Deus. Mas nós conhecemos o caráter de Deus. Nós sabemos que Ele é bom. Que a vontade dEle é boa, agradável e que Ele não tem planos de mal, mas planos de bem ao nosso respeito. Então vale a pena confiar em Deus. Amém? Mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer. Alô? Amém? Mas se Deus falou, tudo bem. Sim ou não? Diga, se Deus falou, tá tudo bem. 1 Coríntios 2,16. Vamos ver mais sobre isso, pô. Vou abrir aqui junto. 1 aos Coríntios. Então, Flavinha falou sobre esse texto na terça-feira passada. 1 Coríntios capítulo 2. E o 16 saltou no meu coração. Amém? Deus está cuidando da gente, amém? Nós começamos o domingo passado falando sobre fé e perseverança. Depois ouvimos sobre temor do Senhor. Depois ouvimos sobre ter consciência a respeito de Deus. Ter consciência de Deus. Amém? Temor e consciência da presença de Deus, irmãos, são características de quem anda em perseverança. Você precisa desenvolver isso, irmão, se você está crendo em algo. Amém? Diga, Deus é bom e fiel. Então, disse assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor que seja capaz de ensinar ele alguma coisa? Quem consegue mensurar o pensamento de Deus de tal forma que você possa pensar,
que o pensamento dele é limitado. Não, Deus, não é bem assim, não. Talvez a gente tenha feito esse tipo de oração no nosso tempo de ignorância, amém? Porque a vontade de Deus pareceu contrária à nossa vontade. E a gente ainda estava bem confiante no nosso próprio braço, no nosso próprio entendimento. E a gente falou, não, Deus, eu acho que a minha vontade é melhor que a sua. Amém? Diga, Deus é bom. Então, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem tem a capacidade de julgar que Deus está certo ou errado? Amém? Nós, porém, temos a mente de Cristo, diga graças a Deus. Isaías 40, versículo 13, ele fala também a mesma coisa. O profeta Isaías diz assim: quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Nós somos guiados pelo Espírito, amém? E isso é porque nascemos de novo e desenvolvemos a nossa confiança nele, de que ele é bom. E se ele disser qualquer coisa, mesmo que pareça sem lógica, ou sem futuro, como diz lá na nossa terra, amém? Mas porque ele disse, nós nos movemos segundo o que ele disse, porque, diga, eu sou guiado pelo Espírito. Amém? E quando nós somos guiados pelo Espírito, normalmente nós vamos chegar a um lugar de estarmos surpresos, porque os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Então, aonde chega o limite do nosso pensamento, eu não podia pensar num negócio desse não, mas Deus podia. Amém? Aleluia. Versículo 14 diz assim: com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Amém? Diga, Deus é grande. Ele é maior do que o que eu posso imaginar. Amém? Então, tem uma história bonita, né, do pai que responde à filha, ou o filho, pergunta assim para ele: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí, num lapso de sabedoria, ele vê um avião passando lá no alto, bem pequenininho. Aí ele fala: olha lá, tá vendo aquele avião, filho? Tô vendo. Deus é do tamanho daquele avião. E ele deixa a criança pensar, e talvez a criança esteja pensando: mas desse tamanhozinho? E aí ele pega o filho, bota dentro do carro, vai até o aeroporto. E aí ele para próximo de um avião. E ele olha: tá vendo aí o avião? Meu Deus, pai, o avião é muito grande. Aí o pai explica: assim é Deus. Se você vê ele de longe, vai parecer pequeno para você. Mas quanto mais perto você chega dele, você vê que ele é grande. Mas não importa o quão perto estejamos, irmão, a gente não consegue medi-lo. Ele é maior do que os nossos pensamentos. A capacidade dele de raciocinar, de planejar, se é que eu posso dizer isso, né? Porque a capacidade dele de planejar não está baseada como nós nos baseamos, em probabilidades. Pode ser que dê certo, vamos por aqui, não é assim? Porque o passado, o presente e o futuro para Deus é uma coisa só, está resolvido. Então, o que a gente vê quadro a quadro, como num filme, ele vê como uma pintura, está resolvido. O final e o começo e o final. Amém? Ele já sabe quem ganhou a Copa, está tudo bem. Amém? Talvez alguém saiba já aí, né? Mas deixa para lá. Aleluia! Então, imagina isso. Deus, ele tem essa capacidade de ver passado, presente e futuro como uma coisa só. Será que é de confiança o que Deus fala comigo, com você, irmão? Será que vale a pena prestar atenção se ele fala assim: não, vai por aí, vai por ali? Não é porque ele conhece a probabilidade, ele pegou os dados da Polícia Civil, que a partir de tal hora, tal lugar é muito perigoso. Não é baseado nisso, é baseado no que ele sabe. Já vale a pena confiar em Deus. Está tudo bem aí? Você está confiando em Deus? Romanos 11:34, Paulo diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 11:34 de Romanos. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Em 36 ele diz assim: porque dele, e por meio dele,
e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Glória a Deus. Então, vale a pena colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida? Vale a pena olhar para as Escrituras, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não achar que isso é loucura, fanatismo? Como assim eu vou deixar todas as coisas? Amém? Você não vai deixar. Você vai correr atrás da coisa certa. E as outras coisas vão correr atrás de você. Alô? Em primeiro lugar, o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, não é loucura quando você entende o tamanho de Deus, a capacidade de Deus. Ou pelo menos tem um vislumbre disso. Amém? Diga, vale a pena servir a Deus. Vale a pena viver a maneira como Deus propõe para nós. Hebreus 10, 38, o irmão Diógenes falou sobre esse texto na quinta-feira. Hebreus 10, 38, diz, todavia o meu, esse é Deus falando, todavia o meu justo, tem algum justo aqui? Amém. Viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz, eu não tenho prazer. Amém? Confiamos em Deus e decidimos agradá-lo, sim ou não? Vou dizer para você, vale a pena agradar a Deus. Amém? E olhe, o coração dele se compraz nisso, mas o benefício é nosso. O que a gente pode fazer para beneficiar a Deus, hein, irmão? A proposta é cooperar com ele, mas Deus não está procurando benefício ou donativo. Ele está a fim de que se cumpra o plano e a vontade dele. E ele abriu para nós a possibilidade de cooperar. Diga, privilégio. É um privilégio, irmãos, servir ao Deus vivo. Amém? E como diz o irmão Reagan, dá lucro. Oh, glória a Deus. Amém? Deus é bom? Agora Hebreus 11, no versículo 5, por favor. Diga, eu agrado a Deus. Hebreus 11, 5. Está aí na sua Bíblia? Pela fé, diga pela fé. Diga, eu vivo pela fé. E o texto está dizendo, Enoque pela fé foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus, diga, foi Deus, o transladara. Então as pessoas ficam travadas, querendo entender o que é isso. Como assim? Para onde ele foi? Amém? Onde está Enoque? No contexto da escatologia que nós estudamos, as pessoas ficam assim, mas como assim? Ele estava numa dispensação muito inferior, onde ele está, o que aconteceu com ele? Irmão, eu não sei, eu sei que foi Deus que levou, e ele está com Deus, amém? Eu acho que ele está melhor do que nós, sim ou não? Amém? Então, ele não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, diga antes de ser transladado, antes de Deus tomá-lo, e não é querendo amenizar a morte não, porque ele não morreu. Deus o tomou para si, com corpo e tudo. Como diz lá no interior do Nordeste, com tripa e tudo, irmão. Amém? Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, você pode perguntar muitas coisas a respeito de Enoque, mas uma coisa você tem que ter certeza pelo texto. O porquê dele ser transladado. Ele agradou a Deus. Aí vem o versículo 6 que a gente conhece. De fato, Enoque agradou a Deus, de tal forma que foi levado. Eu vou dizer uma coisa, você vai ser levado um dia, viu? Amém? Nós vamos ser tomados dessa terra. Amém? Diga, eu sou da fé. Então, Enoque viveu pela fé e foi transladado, nós vivemos pela fé e seremos um dia também.
O 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, tem consciência dele. Amém? Creia que Deus existe e que se torna galardoador, recompensador, bom pagador dos que o buscam. Amém? Diga: eu sou da fé. Diga para quem do seu lado, diga: vale a pena viver pela fé. Amém? Então, a fé vai implicar várias coisas, irmãos. Inclusive, que nós tomamos, vai implicar que a gente tenha que tomar algumas decisões de deixar algumas coisas, amém? Pelo menos as que nos deixam lento ou nos prende para trás. É assim que Paulo fala: despojando-vos de todo o pecado que tenazmente vos assedia, ou te deixa lento, amém? Diga: tá tudo bem. Então, implica que nós vamos ter que tomar algumas decisões, irmãos, que para a carne, para a alma não são boas, mas vale a pena. Vale a pena. Você pode dizer isso com você mesmo? Diga: vale a pena. Diga: vale a pena. Você já aprendeu a falar consigo mesmo? Você tem ouvido sobre fé aqui, irmão? No mínimo você tem que estar falando muito consigo mesmo. Amém? Isso não é coisa de doido, isso é coisa de crente. Tá tudo bem? Diga: eu sou crente. Glória a Deus. E nós vamos ter que abrir mão também, muitas vezes, da razão. Muitas vezes. Da lógica, do que faz sentido. Sim ou não? 2 Coríntios 5 agora, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Oh, glória a Deus. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Diga: eu ando pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Amém? Então, a nossa fé vem pelo ouvir, e nós precisamos ouvir coisas boas para a nossa fé crescer, amém? Falamos isso no último culto. E nós devemos deixar de ouvir o que gera incredulidade em nós, principalmente da nossa boca. Amém? Então, não ando pelo que sinto ou pelo que vejo. Certo? O ver é um sentido físico, amém? Assim como ouvir, todos os outros sentidos físicos, que nos trazem uma informação desse mundo que é material, desse mundo físico. Essa é a maneira que esse mundo se comunica conosco, amém? Diga: tá tudo bem? Então, é uma fonte de informação, os nossos sentidos físicos, mas não é baseado nisso que vemos e sentimos, que nós nos movemos. É baseado no que nós cremos. Amém? E o que nós cremos? Nós cremos na palavra de Deus. Então, eu vivo pelo que Deus diz, não pelo que todo o resto diz. Você pode dizer isso consigo mesmo? Eu vivo pelo que Deus diz e não pelo que todo o resto diz. Oh, glória a Deus. Deus tem falado algo ao seu respeito, sim ou não? Aleluia. Então, a fé, ela tem a ver com o invisível. Amém? Para que fé? Antes a gente não precisava de fé. Amém? Porque, como a gente andava pelo que a gente via, ou pelas nossas capacidades e habilidades, nós só fazíamos o que podíamos fazer. Sim ou não? Isso, no mínimo, era conhecido como prudência. Sim ou não? Mas quando nascemos de novo, nós passamos a discernir as coisas espirituais, porque só se discernem espiritualmente. Então, não éramos nascidos de novo, não tínhamos a condição de discernir as coisas espirituais. Uma vez nascidos de novo, discernimos as coisas espirituais. E a gente entende que Deus é grande, que os planos dele são mais altos, são maiores. Amém? E que, inclusive, o que ele está propondo para nós
tem um peso de impossível. Pelo menos aos olhos da minha capacidade natural. Como isso? Amém? Então, não tínhamos ferramentas para lidar com o impossível até que conhecemos a respeito de fé. Porque fé é exatamente aquilo que precisamos para lidar com o impossível. Aliás, ela só serve para lidar com esse tipo de coisa. Alô? Oh, glória a Deus! Deus te chamou para viver além do que você pode. Como é isso? É pela fé. Amém? Então, pela fé, era impossível um homem sobreviver à cova dos leões. Diga, é impossível. Então, era na forma como eles lidavam lá com os castigos, com os juízos, naquele tempo lá, da Babilônia, a maior pena era ser jogado na cova dos leões. Porque eu vou resolver esse problema aqui. Você concorda comigo que era algo que para eles funcionava? Então, quando veio para Daniel a sentença, cova dos leões. Então, quem ouviu isso, pensou, acabou-se. Impossível escapar dessa. Amém? Para os homens, mas para Deus não. Então, Hebreus fala sobre Daniel e diz que pela fé fecharam a boca de leões. Diga, pela fé, nós fazemos o que é impossível. Nós vivemos o que é impossível. Nós provamos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós vamos chegar num lugar bom aqui, amém? Tem algo, o nível está subindo aí, o fogo está subindo, amém? Aleluia! Quem tem provado do impossível? Quem tem se deparado com o impossível aí? De repente o impossível se depara. Aí o comportamento certo é se assustar, não. É dar uma dançadazinha. Porque nós somos da fé. Amém? Deus está trabalhando, amém? Oh, aleluia. Então, Hebreus 11:1 vai dizer, pode pôr na tela, por favor. Hebreus 11:1 vai dizer, a fé é a certeza, diga certeza. É uma certeza absoluta, é uma firme convicção de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não vê. Tem na NVT aí, né? Muda aí. A fé mostra, é o mesmo versículo, na nova versão transformadora. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Amém? Deus é bom? Agora, coisas que não vemos, coisas invisíveis, coisas impossíveis. Meu amigo, que loucura é essa? É a pregação do Evangelho. É loucura para os que se perdem, mas para os que creem, olha para quem está falando, diga, é poder de Deus. É poder de Deus, irmãos. Amém? Versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra. Amém? Terra essa que ele receberia como herança. Está tudo bem aí? Ele partiu, diga partiu. Diga ele foi. Sem saber para onde ia. Já pensou? Ele foi, irmão. Para onde? Não sei. Você vai, Abraão? Eu vou. Para onde? Sei não, eu vou. Não vemos, não sentimos, não sabemos, mas mesmo assim,
nos movemos sobre o que cremos. Amém? Ele não sabia, mas mesmo assim foi. Agora, depois que ele foi, diga, depois que ele foi, Deus apresentou Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Agora você percebe que Abraão não ficou assim, Deus, quando você disser para onde eu vou. Quando você disser para onde ir, o endereço, a condição, o lugar que eu vou trabalhar lá. Alô? Oh, glória a Deus. Tá mexendo com você aí? Sem saber, ele foi. A gente conhece, tem Abraão está anos distante de nós, não é assim? Mas tem um exemplo mais perto. Pastor Bud. Pastor Bud Wright. Deus falou para ele, Brasil. E aí ele veio para o Brasil. Eles sabiam tanto do Brasil, irmão, que eles compraram uma mala encheram de papel higiênico. Porque disseram para eles, ei, no Brasil não tem papel higiênico não. Viu? Não tinha YouTube para a gente olhar lá os vídeos. Deixa eu ver como é que é aqui o Brasil. Oh, aleluia! Aí quando eles chegaram aqui, eles descobriram que o Brasil é enorme. Aonde no Brasil, Senhor? Deus não disse aonde, Deus disse Brasil. Aí eles chegaram no Brasil. Aí eles foram para uma cidadezinha no sul do país chamada Campos Mourão. Campo Mourão. Ajudar uma obra missionária. E a chamada era, vá para o Brasil, libertar o meu povo. Ele não tinha noção do tamanho do povo que tinha no Brasil, não. Com a palavra da fé e o amor. Amém? Mas aí ele chegou em Campo Mourão. Aí já abriu uma igrejona, o povo chegou. Não. Ele foi servir uma missão de outros missionários, com outra visão. Enquanto ele servia ao Senhor, mas ele estava no Brasil, aí ele podia dizer ao Senhor, pronto, Senhor, eu estou no Brasil. Eu já te obedeci. Aí daqui a pouco uma instrução, São Paulo. São Paulo faz sentido, sim ou não? Cidade populosa. Tem muita gente precisando de Deus, sim ou não? Tem muita gente, logo muita gente precisando de Deus. Bom demais. Começaram lá. Deus não tinha falado com ele ainda, mas em São Paulo falou. Quero que você abra uma igreja, uma escola. Aí começou uma igreja, Verbo da Vida. Começou uma escola em São Paulo. Aí ele lá, os tempos de oração dele, tudo acontecendo. O culto comentou esses dias que o mover nas igrejas lá que o pastor Bud pregava, acho que o pastor Samuel comentou sobre isso. Eles pararam de contar a quantidade de batismo no Espírito Santo. Foi 4.000, foi? Foi mais, né? Vou errar não, 4.000. Quando chegou em 4.000, 4.000 o quê? Pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo lá na igreja. Aí eles pararam de contar. Continuou acontecendo, eles só não contaram mais. Amém? Igreja, quase 1.000 membros. Aí ele orando, Deus, Nordeste. Aonde é Nordeste? Não, ele procurou alguém, um brasileiro, conversou com esse brasileiro e falou, o que é Nordeste? Por quê? Porque Deus está falando no meu espírito, Nordeste, 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 ele não sabia o que era. Aí o irmão era nordestino, explicou, Nordeste é uma região do Brasil, é assim, tal, tal e tal. Ele, eu quero ir no Nordeste. Se organizou, pegou a Kombi, tinha uma Kombi, fizeram uma viagem, subiram de São Paulo, o Nordeste, foram em várias capitais, eu nem ia falar sobre isso, não sei por que eu estou falando, mas Deus é bom, amém? Foram até o Ceará, no Ceará eles acharam o povo que era carregado demais, aí voltaram, estou brincando, tem Ceará esse aqui.
Não, quando chegaram lá em cima, ele voltou e foi até Campina Grande. Ele subiu pelo litoral, desceu pelo sertão do Brasil. Aí chegou em Campina Grande, se hospedaram no hotel, subiu lá no topo do hotel. Aí Deus falou: aqui você vai começar o seu ministério, uma obra nova. Pensou, irmão? Ele não contou tempo, ele voltou para São Paulo para poder voltar para Campina Grande. Chegou lá em São Paulo, resolveu tudo. Puf, Campina Grande. Saiu de uma igreja de 1000 membros, só porque Deus falou Nordeste. Diga, só porque Deus falou. Você pode falar consigo mesmo? Só porque Deus falou. Amém? Glória a Deus. E aí você sabe o que aconteceu no Nordeste, que é o que vivemos aqui, é resultado do que aconteceu lá. Amém? A obra começou, a obra cresceu, o ministério se estabeleceu, se espalhou por todo o Brasil e pelo mundo agora. Porque o verbo da vida alcançou o Brasil e vai alcançar todas as nações. E se você crê e é da fé, irmão, você vai fazer parte disso. Amém? Diga, eu sou da fé. Glória a Deus. Então, não vemos, não sentimos, não sabemos, mas mesmo assim falamos o que cremos. Vivemos, andamos, nos movemos pelo que cremos. Diga, eu sou da fé. Amém? Então, eu citei no último culto, Joel 3,10 diz, diga ao fraco, sou forte. É só um exemplo, irmão, de que não faz sentido. Porque alguém pode dizer, você está mentindo. Se você é fraco e diz que é forte, você está mentindo. Não, quando nós falamos a palavra de Deus, nós não mentimos, nós concordamos com Deus. Amém? Porque a gente pode estar contrariando algo que sentimos, mas nós nos alinhamos com o que nós cremos. Você está entendendo? Diga a verdade, a única verdade que permanece para sempre é a palavra de Deus. Tudo que se levanta contra a verdade, irmãos, um dia vai se dobrar diante da palavra. Amém? A ciência vai se render, as ciências humanas, o conhecimento, tudo isso vai se render à verdade que é eterna, a palavra de Deus. É questão de tempo, diga, é questão de tempo. Aliás, perseverança é questão de tempo, amém? Diga, eu sou perseverante. Então, a situação pode se instaurar, irmão, pode se estabelecer, mas você precisa falar o que você crê, não o que você sente. Vou dizer de novo, não importa o que está acontecendo em volta, não importa a pressão que está te apertando, você precisa falar o que você crê e não o que você sente. Amém? Porque a manifestação, ela é precedida por uma palavra. Vamos lá, estou começando algo novo aqui. 2 Coríntios 4:8. Aleluia! Glória a Deus. 2 Coríntios 4:8. Paulo dizendo, né? Paulo medindo a situação, percebendo o que acontece por fora, em tudo somos atribulados, prensados, espremidos. Amém? Porém, não angustiados. Diga, não angustiado. Por fora, espremido, mas por dentro, livre. Ele continua, perplexos. Diga, perplexos. Perplexo significa meio perdido, desorientado. Às vezes é tanta pancada por fora, irmão, que a gente fica desorientado. Meu Deus do céu, o que é isso? Sim ou não? Só que ele diz, porém não desanimados. O ânimo, não perco, bom ânimo sempre, alegre. Por quê? Porque eu confio em Deus, confio no Senhor e no que Ele falou. Eu sei que os planos dele são maiores, o pensamento dele é maior que o meu. Amém? Diga perplexo, mas não desanimado. Amém? Então, lembrando como que o meu pastor fala. Aleluia. A gente precisa viver não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Amém? Então, um piloto de carro, ele precisa de um para-brisa grande. Sim ou não? Quanto maior o carro, maior o para-brisa. Não é assim?
Porque ele precisa ver para ser orientado e se conduzir naquilo que ele vê. Amém? Mas você já viu que a janela do avião é bem pequenininha? Sim ou não? O que pode gerar mais prejuízo? Um acidente de carro ou um acidente de avião? De avião, sim ou não? Amém? Então, como assim a visibilidade no carro precisa ser viabilizada dessa forma e do avião não é tão assim, não é tão considerado? Porque no carro a gente dirige baseado no que está fora. No avião a gente pilota baseado no que está dentro. Amém? Porque, diferente dos carros, o avião tem sistemas, aparelhos que vão localizar o piloto e ele vai, baseado nisso, vai saber que ele está onde ele precisa estar. Amém? Altitude, pressão. Eu não sou piloto, não sei dizer também os nomes, não. Amém? Mas a diferença é, o piloto de avião pilota olhando para dentro. Vou dizer, você é um piloto de avião. Porque nós não andamos pelo que vemos fora, nós andamos pelo que nós ouvimos por dentro. Amém? Então, nós fomos equipados com aparelhos, equipamentos que nos conduzem de forma melhor do que qualquer outra coisa externa. Meu Deus do céu. E isso é viver pela fé. Amém? Vamos lá, Romanos 4,17. Vamos já acabando. Romanos 4,17. Vamos para Abraão de novo. Como está escrito? Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Você não está vendo, mas mesmo assim você chama a existência. Amém? Porque se você estiver vendo, você não precisa chamar a existência, você precisa só possuir. Amém? Só pegar. Mas se você não vê, você chama a existência. O que é isso? A fé do tipo de Deus. A fé que Deus nos chamou para operar. Amém? Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Então, esse era o diagnóstico para Abraão. Ele via a impossibilidade, era o que os olhos dele mostravam, sim ou não? 100 anos, corpo já amortecido, a idade de Sara. 20 agora. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Volta lá para o 18, por favor. 19, aliás. Não, é aí mesmo, 18. Perdão. Abraão, esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. O que Abraão fez? Ele viu, não desconsiderou o que ele via, mas ele decidiu se posicionar em um lugar acima do que tudo dizia. Ele esperou, esse esperando aí, significa se colocar acima. Então, peraí, aqui, tudo está me dizendo que não dá. Tem alguém se identificando aí? Eu estou me identificando aqui, amém? Pega junto comigo, eu estou pregando para mim mesmo. Meu Deus, o que é isso que o senhor está falando? Como é isso? A esperança, crendo, Abraão esperando contra a esperança, ele estava contra o quê? A esperança. A esperança era a informação que ele tinha baseado no que ele via. Amém? Nesse caso aí. Não dá, não tem como. Sara, eu, amortecido já. Mas tinha uma promessa.
pai de multidões. Pai de multidões. Ele tinha que decidir, e ele já sabia fazer isso. Abraão é o mesmo que saiu, sem saber para onde. Amém? Eu estou entendendo. Eu sei, eu já vi isso acontecer. Você está se identificando aqui também? Eu sei o que vai acontecer. Aquele que me disse é o mesmo que está dizendo. Pai de multidões, pai de multidões, pai de muitos, pai de muitos, pai de muitos. Aí ele pensou, ou eu fico aqui e o que está me apertando por fora me leva, ou eu espero contra a esperança, eu venho para um lugar acima disso. Que lugar é esse? Diga a palavra de Deus. Eu vou melhorar. Diga a fé na palavra de Deus. A fé nos coloca em um lugar. Que lugar é esse? Acima do que você precisa estar. Vou dizer de novo. A fé te coloca em um nível. Amém? Que nível é esse? Um nível onde aquilo que aperta, que deixa perplexo, não te desanima. Eu estou vendo, eu estou ouvindo. Diagnóstico. Saldo. Mas eu estou animado. Porque o que Deus disse é diferente do que eu estou vendo. Amém? E o que é perseverar? É ficar nesse lugar. Pastor Joselito fala sobre a arena da fé. Amém? A arena, não saia da arena da fé. Não baixe a guarda, é assim que ele prega, não é não? Não baixe a guarda. Fica aí, aonde? Aonde Deus falou para você estar. Fazendo o que Deus mandou você fazer. Até quando? Até se manifestar. Até quando que eu tenho que perseverar? Até que? A perseverança requer ação completa. E o final? Você vai provar o fim da sua fé. Diga, é possível eu viver neste lugar. Que lugar é esse? Pergunta, que lugar é esse? Vida de fé, meu irmão. Amém? Deus é bom? Diga, funciona. Diga, funciona. Então, eu vou dizer, não o que eu estou vendo. Eu vou mentir então. Não, você vai concordar com Deus. Amém? Confessar a palavra significa dizer a mesma coisa. Confessar significa dizer a mesma coisa. Ou admitir. Admitir o quê? Que Deus está certo, meu irmão, e não você. Amém? Diga, funciona. Pode vir o louvor para cá, nós vamos acabar. Aleluia. Então, a criação ou a manifestação daquilo que esperamos, ela só está esperando uma coisa. Você falar. Amém? Esse é o mecanismo que manifesta a criação. É isso que dá substância ao que nós não vemos. O que? O falar. Diga o falar. Marcos 11, 23. Aleluia. Marcos 11, 23. Está aí na sua Bíblia escrito? Foi Jesus que falou? Sim ou não? Marcos 11, 23. Aleluia. 22. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Nós já vimos qual é a fé de Deus lá em Romanos. Amém? Como é a fé de Deus? Chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Chama à existência as coisas invisíveis como se já fossem visíveis. Amém? E aí ele continua. Porque em verdade vos afirmo que se alguém, tem alguém aí? Amém. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar.
e não duvidar no seu coração, mas crer, diga crer. Crê em quê? Crê que se fará exatamente o que você tem dito. Amém? Se eu disser, assim será comigo. Amém? Então, a confissão do pastor Bud era assim: se eu disser alguma coisa, tá tudo bem? No caso do monte, a instrução era: ergue-te e lança-te no mar. Mas eu não sei o que você está enfrentando, mas tem uma instrução da parte de Deus, e o mecanismo é falar. Agora você só precisa descobrir falar o quê. Amém? A grosso modo, você vai falar o que Deus fala a respeito desse assunto. Se é cura, você vai falar que Jesus já levou a doença e a enfermidade. Pelas suas pisaduras você já é sarado e curado. Amém? Mas pode ser que Deus coloque no seu coração para você falar outras coisas. Amém? No caso do monte, erga-te e lança-te no mar. No caso da muralha de Jericó, dá 7 voltas e grita: arrudei. Arrudei 7 vezes e depois grita. Amém? No caso da luta contra Israel e Josafá, bota o louvor na frente e vai dando glória. Amém? Tá tudo bem? Então, o pastor Bud dizia assim: se eu disser alguma coisa e não duvidar no meu coração, mas crer no que eu falo, assim será comigo. Diga: se eu disser alguma coisa e não duvidar no meu coração, mas crer no que eu disse, assim será comigo. O dizer é antes do assim será comigo. Amém? Mas nada muda, nada tem mudado, se você pelo menos tiver começado a falar. Já começou a mudar. Fica de pé aí. Então, tá. O que tem a ver perseverança com isso? Perseverar é continuar falando o que Deus falou. Amém? Mesmo que tudo diga para você dizer outra coisa. Tá tudo bem? Vamos lá. Aleluia. Todo dia de manhã eu levo Belinha para a escola. Belinha é minha filha. E tem dia que está muito frio. Alguém conhece a quadra 18 aqui de Sobradinho? O negócio lá é frio, irmão. Amém? E de manhã parece que é mais frio ainda. E muitas vezes aconteceu isso. Eu pego ela, a gente bota o casaco. Quem lembra daqueles casacos de escola? Que quando você veste ela parece que você vestiu o freezer. Não é assim? Aquela malha, mas ela esquenta, não é assim? Leva um tempo, mas ela esquenta. E muitas vezes eu levo ela para o carro, ela se senta lá no banco, na cadeira dela, e ela faz assim: tô com muito frio. E aí o nosso carro tem aquecedor, né? O ar-condicionado azul gela, no vermelho esquenta, não é assim? E aí eu ligo o aquecedor, boto no máximo, velocidade 3, e o bicho, pá, aquele bafo, frio. Porque o que aquece o ar é o motor do carro, e ele está sem funcionar a noite toda, está gelado igual lá fora. E eu ligo o aquecedor porque eu sei, vai resolver, né? É isso que resolve, não é assim? Quando eu saio da garagem, ela ouve o barulho do aquecedor, ela viu que eu liguei, eu avisei para ela, já liguei o aquecedor, e ela diz: ainda estou com frio. Aí eu digo para ela: calma, calma,
vai esquentar. Amém? Glória a Deus. Então, o que é perseverança? Perseverança é você ter calma. Calma. Porque se você falou, já acionou aquilo que vai resolver. E perseverar é o quê? É esperar esquentar. Então, eu saio com ela da rua, ainda está frio. Eu viro a primeira esquina para sair da quadra 18, ainda está frio, irmão. Eu viro em direção a 17, que é o caminho que eu pego, ainda está frio. E chega um momento que a gente para de falar sobre isso, que até esse momento ela está dizendo, estou com frio. E eu digo, calma, já esquenta. Antes da metade do caminho, irmão, normalmente ela faz assim, pai, posso tirar o casaco? Por quê? Porque já esquentou. A gente nem percebeu, só melhorou. O que é isso? É o poder da perseverança. Se você ficar lá, calma, eu já falei. A circunstância aperta, as vozes gritam. Eu já falei. Pai, obrigado. Ela podia dizer, Belinha, que ela não tem consciência. Pai, obrigado porque o Senhor ligou o aquecedor. No frio, obrigado, Pai, porque o aquecedor já está ligado. Pai, obrigado porque a tua palavra não volta vazia. Ela já saiu da nossa boca. E essa que saiu da nossa boca, sendo a sua palavra, ela não volta vazia. O que vai acontecer? Você se habilita. Você se habilita, irmão. Me habilito para quê? De repente. Qual é o ambiente que me permite provar o de repente? Diga para quem está do seu lado: perseverança. Você já creu, você já falou, você está dando graças, você está seguindo o seu caminho, irmão. De repente, você quer tirar o casaco. Está resolvido. Você pode expressar sua confiança no Senhor, hein? Vou dizer, o que Ele precisava liberar, Ele já liberou. A ação inicial da solução do problema já começou. Já entrou em operação. Você pode dizer consigo mesmo: está acontecendo algo. O motor estava lá, irmão, trabalhando. Os carros modernos a gente quase não ouve, né? O som do motor. Mas ele está funcionando. Ele está lá. O que precisava ser ativado já foi. Diga: a minha fé está funcionando. Diga: eu creio naquilo que eu digo. Obrigado, Pai. Essa confissão pode despertar duas coisas: temor ou alegria. Amém? Porque só você sabe o que você tem falado, né? Amém? Diga: está acontecendo algo. Está acontecendo algo. Agora mesmo está acontecendo algo. Deus falou, eu criei, por isso eu falei. Diga de novo: Deus falou, eu criei, por isso eu falei. Já que eu estou falando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Aleluia. Quanto tempo, né? Eu ouvi hoje, Isaías profetizou a respeito de Jesus quase 800 anos antes. Para quê? Para se manifestar o que ele falou.
mas não aconteceu. Quanto tempo? Até que a fé que recebe é a fé que não desiste. Amém? Você recebeu alguma coisa boa hoje aí? Alguém deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador? Alguém? Todos salvos? Alguém deseja receber o batismo do Espírito Santo? Todos cheios? Alguém deseja receber imposição de mãos para cura? Vou impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Alguém? Todos curados? Então o louvor vai tocar uma musiquinha aqui e você vai dançar a sua esperança, amém? Você está pronto? Glória a Deus. Manda ver aí. Aleluia.